Meus amigos, desta vez vamos falar sobre alguns fatos e curiosidades sobre o Brasil. Mesmo você sendo brasileiro, sei que muitas delas você não sabe. Mas antes de começarmos, convido você a se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade. Basta clicar no link fixado logo abaixo para se juntar à família Minuto em Foco. Então deixa de papo e bora lá! O nome Brasil tem origem em uma árvore de cor avermelhada que era abundante nas costas da América do Sul. Quando os exploradores portugueses avistaram essa árvore, a chamaram de pau-brasil, devido à sua tonalidade, que lembrava uma brasa queimando. A partir dessa árvore, eles extraíram um pigmento que se tornou uma importante exportação. Devido à relevância desse recurso, a região sob controle português passou a ser chamada de Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de área, cobrindo 8.515.000 km², ocupando metade da América do Sul. É o terceiro maior país do mundo em território contíguo e abriga a maior quantidade de terras habitáveis e cultiváveis. Em 1500, o explorador português Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em busca de uma rota para as Índias e reivindicou a terra para Portugal. Durante mais de 3 séculos, os portugueses exploraram recursos como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro e os diamantes. O Brasil é único na América Latina por ter uma fronteira com um país europeu, a Guiana Francesa, que é parte da França. Além disso, faz fronteira com Venezuela, Guiana e Suriname, tornando a fronteira norte do Brasil um lugar onde são oficialmente faladas 5 línguas europeias: português, espanhol, francês, inglês e holandês. Durante a era colonial, Portugal enviou um grande número de escravos africanos para o Brasil, estimados entre 3 e 4 milhões, principalmente das colônias de Angola e Moçambique. A música brasileira reflete uma grande diversidade. Ao longo de sua história, diversos estilos populares surgiram como o samba, bossa nova, tropicália, forró, axé, funk e música eletrônica, entre outros. O Brasil não é apenas um país grande, mas também é o mais longo do mundo de norte a sul, com cerca de 4.400 quilômetros de extensão, superando o Chile. Além disso, é muito largo de leste a oeste, com 4.319 quilômetros, sendo mais amplo do que a Austrália ou os Estados Unidos contíguos. Por essa razão, o litoral nordeste do Brasil está mais próximo da África do que o oeste do Brasil. A padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba em 1717. Seu santuário é o maior santuário mariano do mundo, a maior igreja na América e a segunda maior no mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Com 10 milhões de visitantes anuais, é a segunda maior devoção mariana, depois da Virgem de Guadalupe, no México. Antes de se tornar território brasileiro, várias outras nações tentaram colonizar partes do que hoje é o Brasil, como o Império Francês no Rio de Janeiro e São Luís, os holandeses no Nordeste e o Império Espanhol que expandiu além do Tratado de Tordesilhas. A única nação para a qual o Brasil cedeu território foi a Bolívia. O Brasil possui cerca de 4.000 ilhas e ilhotas ao longo de suas costas, além de milhares de outras em seus rios. Algumas das mais famosas incluem a Ilha de Marajó, no delta do Amazonas, Fernando de Noronha, no Oceano Atlântico, Ilha Grande, perto do Rio de Janeiro, Ilha Bela, próximo a São Paulo, e a Ilha do Mel, na Baía de Paranaguá. A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo. O Brasil registra várias mudanças de capital ao longo de sua rica história. Inicialmente, durante a era colonial, Salvador da Bahia assumiu o papel de capital de 1549 a 1763. Em seguida, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Brasil, desempenhando esse papel de 1763 a 1960. No entanto, uma mudança histórica ocorreu em 1960, quando a cidade planejada de Brasília foi designada como a nova capital. A diversidade cultural do Brasil é notável, abrangendo mais de 200 grupos indígenas e influências culturais significativas devido à chegada de africanos, europeus e asiáticos por meio da imigração. Uma característica geográfica marcante é que o Brasil detém 60% da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, consolidando sua posição como o país com a maior extensão de floresta tropical no planeta. Em termos de cobertura florestal global, o Brasil ocupa o segundo lugar, ficando atrás apenas da vasta taiga russa. As fronteiras internacionais do Brasil se estendem por um total de 16.000 quilômetros, conferindo-lhe o título de terceiro maior país do mundo em termos de extensão de fronteira, superado apenas pela China e pela Rússia.
Notavelmente, o Brasil compartilha uma fronteira de 3.423 quilômetros com a Bolívia, classificando-a como a nona maior fronteira internacional do mundo. A culinária brasileira é uma fusão de culturas, refletindo a rica diversidade do país. Destacam-se pratos como a feijoada, o acarajé, o vatapá, a moqueca, o pão de queijo, o churrasco, a coxinha, o bobó de camarão, a farofa e o empadão. As sobremesas incluem brigadeiro, quindim e pudim de leite condensado, enquanto as bebidas populares compreendem a caipirinha, a cachaça, o guaraná antártico e a água de coco. Devido à sua localização na placa tectônica sul-americana, o Brasil raramente é afetado por terremotos significativos. Além disso, não apresenta vulcões ativos, e os ciclones são eventos raros e de baixa intensidade, o que contribui para sua reputação como um país seguro em relação a desastres naturais. O mar brasileiro é chamado de Amazônia Azul, devido à sua riqueza em recursos marinhos. Com uma área marítima total de 3.660.000 km², o Brasil é o segundo país com a maior extensão marítima na América Latina, ficando atrás apenas do Chile. Para preservar sua biodiversidade, o Brasil mantém 74 parques nacionais em seu território, juntamente com mais de 2.000 áreas naturais protegidas que variam em status. Isso significa que pelo menos 21% do território brasileiro está sob alguma forma de proteção, e 26% do mar territorial é designado como reservas marinhas. O Brasil tem contribuído significativamente para a inovação global. Entre suas contribuições notáveis estão a invenção do primeiro avião, o desenvolvimento do coração artificial, o avanço da fotografia, a invenção do rádio, o Walkman, a máquina de escrever, a urna eletrônica, a radiografia e a criação de robôs para a exploração de petróleo em águas profundas. O Brasil ostenta uma costa marítima que se estende por mais de 7.491 quilômetros, classificando-o como o segundo país com a maior extensão de litoral na América Latina, ficando atrás apenas do México. O país é abençoado com uma miríade de praias deslumbrantes, entre as quais se destacam nomes como Copacabana, Jericoacoara, Porto de Galinhas e Morro de São Paulo. Além disso, o Brasil é o lar da maior praia do mundo, a Praia do Cassino, que se estende por impressionantes 254 quilômetros. Durante o período tumultuado da independência das colônias espanholas na América, quando os exércitos monarquistas estavam enfrentando dificuldades contra os independentistas, os governadores espanhóis da região do Alto Peru buscaram refúgio em Cuiabá e pediram a proteção de Dom Pedro I do Brasil contra as tropas de Simão Bolívar. Em resposta, o governador de Mato Grosso enviou tropas a Santa Cruz com a intenção de anexar a região. No entanto, Bolívar e Sucre agiram diplomaticamente, enviando representantes ao Rio de Janeiro para convencer Dom Pedro a não anexar a audiência de Charcas, o que, por sua vez, conduziu à independência da Bolívia como nação. O Brasil, classificado como o sétimo país mais populoso do mundo, abriga uma população estimada em 216 milhões de habitantes. No entanto, devido à baixa taxa de natalidade, prevê-se que a população brasileira diminua nas próximas décadas. Atualmente, o Brasil foi superado em população pelo Paquistão e pela Nigéria, que agora ocupam o quinto e sexto lugares em população global, respectivamente. A biodiversidade do Brasil é incomparável, com o país abrigando entre 15% e 20% de todas as espécies do planeta. Essa riqueza inclui cerca de 120 mil espécies de invertebrados, 9.200 espécies de vertebrados e mais de 43.893 espécies de plantas. Segundo as projeções populacionais, a região metropolitana de São Paulo deve tornar-se a aglomeração urbana mais populosa do hemisfério americano e do Ocidente, superando a Cidade do México em 2023. Embora a maioria dos povos indígenas do Brasil tenha sido nômade ou seminômade, o país ainda abriga importantes sítios arqueológicos, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, a Pedra de Ingá, o Parque Arqueológico do Solstício, o Catimbau e o Sítio de Pedra Pintada. A influência da era vice-régia do Brasil ainda pode ser observada nas cidades históricas de Ouro Preto, Salvador da Bahia, Paraty, Porto Seguro, Diamantina e Mariana. Além disso, o país conserva muitas ruínas das missões jesuíticas Guarani no sul, assim como fortificações coloniais notáveis, como a Fortaleza de São José de Macapá, o Forte do Castelo, o Forte de São Matéu, o Forte Coimbra, o Forte Nossa Senhora dos Remédios, o Forte do Brum, o Forte de São Marcelo e a Fortaleza de Santa Cruz.
O Brasil possui uma impressionante rede de mais de 4.000 aeroportos, consolidando sua posição como o segundo país com o maior número de pistas de pouso no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em termos de geografia, o Brasil apresenta poucas elevações muito antigas e erodidas, como o Maciço de Brasília e o Maciço das Guianas. A altitude média é de apenas 320 metros acima do nível do mar, com o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altura, representando a montanha mais alta. O Brasil se destaca como o país com a maior cobertura florestal do mundo, com quase 60% de seu território coberto por florestas. Essas áreas são subdivididas em 6 grandes regiões distintas, que compreendem a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. Em relação à religião, o Brasil abriga o maior número de cristãos católicos no mundo, com 54% de sua população seguindo essa fé. Outros grupos religiosos incluem cristãos protestantes, 25%, ateus, 13%, e seguidores de diversas outras religiões. O Brasil experimenta uma ampla variedade de climas, principalmente tropicais devido à sua localização geográfica, resultando em chuvas significativas em todo o país. Entretanto, algumas regiões do Nordeste apresentam climas semiáridos. O Pantanal, compartilhado com Bolívia e Paraguai, é uma vasta depressão geográfica que retém uma imensa quantidade de água, com inúmeros lagos, sendo considerado o maior ecossistema de água doce do mundo. Brasília, assim como outras cidades planejadas como São Petersburgo, Washington DC, Canberra e Astana, foi construída a partir do zero. Apesar de ser um país tropical, o Brasil possui regiões com climas mais frios, particularmente aquelas situadas abaixo do Trópico de Capricórnio. O estado de Santa Catarina, por exemplo, pode experimentar temperaturas mais baixas, mesmo em altitudes moderadas. Salvador da Bahia, além de ter sido a primeira capital do Brasil, é a 4ª cidade mais populosa do país. É conhecida por sua rica herança cultural africana, com mais de 300 igrejas, festas populares e um extenso patrimônio histórico. O Brasil é reconhecido como um dos países com maior quantidade de lagos no mundo, contabilizando um impressionante total de 20.900. A maioria desses corpos d'água são formados a partir de meandros de rios ou lagoas, sendo a Laguna dos Patos a mais proeminente, detentora do título de maior do mundo. Além disso, o país abriga outros lagos extensos, como a Laguna Merim, compartilhada com o Uruguai. Embora o Brasil seja mundialmente conhecido por sua vegetação exuberante, também abriga um ecossistema singular e notável chamado de Lençóis Maranhenses. Este parque nacional é caracterizado por suas imponentes dunas de areia e lagoas de água doce, cuja formação é resultado da interação entre rios, mar e vento. Algumas das dunas alcançam alturas extraordinárias, chegando a até 40 metros. Durante um dos períodos mais marcantes da história mundial, o Brasil se destacou como o único país da América do Sul a se aliar aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Sua entrada na guerra em 1942 foi motivada pelo afundamento de seus navios mercantes por submarinos alemães e italianos. O Brasil contribuiu significativamente ao enviar uma força expedicionária composta por cerca de 25.000 soldados, que desempenhou um papel fundamental na campanha da Itália, além de colaborar na defesa do Atlântico e no comércio com os Estados Unidos. O Brasil se destaca não apenas por sua rica biodiversidade terrestre, mas também por sua riqueza em recursos hídricos. Com impressionantes 12% da água doce descongelada do mundo, o país detém uma posição de destaque nesse aspecto, apesar de abranger apenas 5,7% da superfície terrestre global. Entre seus recursos hídricos estão rios poderosos, como o Amazonas e o Paraná, bem como ecossistemas úmidos notáveis, como o Pantanal e a Amazônia. Adicionalmente, o Brasil possui reservatórios subterrâneos de água doce, notavelmente o Aquífero Guarani e o Aquífero da Amazônia, além de grandes volumes de água armazenados em reservatórios artificiais. Juntamente com a Argentina, o Brasil abriga uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu, que se destacam como as mais poderosas devido à combinação de altura, largura e volume de água. Além disso, o Brasil é abençoado com outras cachoeiras impressionantes, incluindo a Cachoeira da Fumaça, do Tabuleiro, do Buracão, do Caracol e Santa Bárbara. Apesar de ser o 7º país mais populoso do mundo, o Brasil possui uma densidade populacional relativamente baixa, resultado de seu vasto território. Com apenas 25 habitantes por quilômetro quadrado, a maior parte da população, 87%,
reside em áreas urbanas próximas à costa, enquanto o interior do país permanece menos densamente povoado, com exceção de algumas grandes cidades. Essa característica ressalta a imensidão e a diversidade geográfica do Brasil. O Brasil é mundialmente famoso por suas festas extravagantes, destacando-se o icônico Carnaval do Rio de Janeiro, mas também celebra uma miríade de outras festividades, como a Semana Santa, as festas juninas, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, o Natal e muitas mais. No cenário econômico global, o Brasil ocupa o 10º lugar entre as maiores economias do mundo e é o maior da região do Hemisfério Sul, com um impressionante PIB nominal de 2 trilhões, 810 bilhões de dólares, superando até mesmo a Rússia e equiparando-se ao Canadá em termos econômicos. Graças à sua topografia única e abundância de recursos hídricos, o Brasil é o segundo maior produtor de energia hidrelétrica em todo o mundo, ficando atrás apenas da China. Possui grandes barragens como Sobradinho, Tucuruí, Porto Primavera, Itaipu e muitas outras. A diversidade étnica é uma característica marcante do Brasil, com 5 principais grupos étnicos coexistindo: indígenas, europeus, mestiços ou pardos, africanos e asiáticos. A distribuição desses grupos varia por região, com afrodescendentes concentrados no Nordeste, europeus e asiáticos no Sul e Sudeste, indígenas no Norte, e mestiços espalhados por todo o país, com exceção do Sul. O Rio Amazonas, localizado no Brasil, é o maior rio do mundo em termos de volume de água, com um impressionante fluxo de 209 mil metros cúbicos por segundo. Este rio abriga um ecossistema único, com uma rica diversidade de espécies de peixes. A cidade de Manaus se destaca como uma das localidades mais remotas do mundo, situada no coração da imponente floresta amazônica. Para alcançar esta cidade, a opção mais comum é por meio de barco ou avião. Durante o auge da febre da borracha, a cidade desfrutou de grande prosperidade, resultando na preservação de muitos edifícios de estilo europeu como patrimônio histórico. O Império do Brasil foi uma das maiores entidades imperiais das Américas, abrangendo uma vasta área de 8.500.000 quilômetros quadrados. No entanto, esse império chegou ao fim quando o Brasil proclamou sua república em 15 de novembro de 1889. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais reconhecidas e visitadas no Brasil, renomada por sua deslumbrante beleza natural, rica cultura e festas animadas. As principais atrações incluem o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as icônicas praias de Copacabana e Ipanema, o espetacular Carnaval e o lendário Sambódromo. O Brasil acolheu um grande número de imigrantes ao longo de sua história, incluindo portugueses, africanos, italianos, alemães, japoneses, chineses, venezuelanos, libaneses e sírios. Destaque-se que o país abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, a maior comunidade libanesa fora do Líbano e a maior comunidade síria fora da Síria. A bandeira do Brasil é notável por seu design único, simbolizando suas ricas florestas, verde, abundância de recursos, amarelo, o céu noturno do Rio de Janeiro, azul, e seus estados e o Distrito Federal, 27 estrelas. O lema Ordem e Progresso representa os valores fundamentais do país. O Brasil é o maior país de língua portuguesa do mundo e o único nas Américas com o português como língua oficial. Além disso, são faladas outras 228 línguas, incluindo 217 línguas indígenas e 11 línguas estrangeiras, como espanhol, alemão, italiano e japonês. No cenário esportivo, o Brasil é uma verdadeira potência, com destaque para o futebol, tendo conquistado 5 Copas do Mundo e obtido sucesso em diversas outras modalidades esportivas, como atletismo, natação, judô, ginástica, boxe e tênis. O Brasil é um importante exportador de diversos produtos, liderando a produção global de café, cana-de-açúcar, soja e laranja. Além disso, o país se destaca como o segundo maior produtor de minério de ferro, tabaco, carne bovina e algodão, além de ocupar o 3º lugar no ranking de maiores produtores mundiais de abacaxi e milho. Durante as guerras napoleônicas, a monarquia portuguesa encontrou refúgio no Brasil, transformando o Rio de Janeiro na capital do Império Português e estabelecendo assim a única capital imperial transcontinental das Américas. Mas e aí, meu caro amigo brasileiro? Gostou de saber mais sobre o nosso próprio país? Deixe seu comentário e compartilhe suas impressões. Será um prazer continuar explorando e aprendendo mais sobre o mundo juntos. Até o próximo vídeo.